Muitas pessoas precisaram se reinventar com a pandemia do coronavírus. Em 2020, Jundiaí registrou a abertura de mais de 2.900 microempresas individuais. E esse é também o caso da Karen, uma moça de 25 anos que perdeu o emprego em abril do ano passado e se viu obrigada a fazer o que ela mais gostava: doce. Karen, como começou a sua história com doce? Você já sabia fazer antes de abrir aqui o seu negócio? Sim, eu comecei em 2013, quando eu tinha 17 anos, vendendo cupcakes. E foi a maneira que eu achei de poder estudar e me manter. Como que foi a sua história na pandemia? O que aconteceu? Eu estava trabalhando em restaurante em São Paulo. E aconteceu que com a pandemia, todos os funcionários foram mandados embora, o restaurante até fechou. E eu fiquei em casa, sem saber o que fazer. Você Tenho se viu amigos. sozinha lá depois que perdeu o emprego? Me vi sozinha, porque era só eu e meu namorado. A gente morava por lá e depois da pandemia ficou muito mais difícil. A gente fica com medo, a gente fica inseguro, longe da família, porque não tinha possibilidade de sair de lá, fazer uma viagem de 2 horas e vir pra cá, né? Risco pra gente, risco pra família. Então achei melhor voltar pra cá e começar a vender os meus doces, mas na época a ideia era vender em casa mesmo. Ainda continuar informal. Sim. Meus avós são os meus sócios. Na época ela tinha um salão de cabeleireiro aqui e ela tirou o salão de cabeleireiro daqui por conta da pandemia, reservou no cantinho lá na casa dela, só pra família. E aqui a gente vê a possibilidade de abrir um espaço com o que eu sempre quis fazer, que são os doces. E foi assim que a gente começou a trabalhar para levantar tudo isso. Karen, e foi difícil quando você se viu sem emprego, numa pandemia, onde assim, tá todo mundo demitindo, como foi o seu caso, o que você sentiu? Como que foi pra você esse momento? A primeira sensação foi desespero, mas depois a gente tem que dar um jeito, a gente tem que pensar no que fazer e trabalhar para isso, né? Para fazer alguma coisa acontecer. Como que você está se sentindo hoje? Você está realizada? Está feliz? Sim, eu estou muito feliz. Eu me sinto realizada porque, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, eu pude tirar uma coisa do papel que vinha de dentro de mim. Era algo que me trazia muita insegurança, fazer e vender os meus doces, porque eu tinha medo, porque eu nunca fiz um curso assim de confeitaria. E eu achava que eu tinha que ter 1 milhão de diplomas. Então eu me senti realizada, porque o pessoal vem, o pessoal escolhe, o pessoal gosta, indica, volta. Então tá sendo muito gostoso esse período. E Karen, qual mensagem você deixa para uma pessoa que tem um sonho guardadinho aí, mas talvez tenha medo de colocar em prática, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? A minha mensagem é de perder o medo. Parece difícil, mas é o que mais trava a gente. Eu tive medo por muito tempo de fazer o que eu queria, que eram os meus doces. E depois que eu parei de ter medo e confiei em mim, tudo isso veio à tona, tudo isso foi possível. Então, tirou o medo, começou a fazer, é a receita de sucesso. E é claro que eu vou garantir o meu, né? Eu não sou boba nem nada. Eu vou querer